Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. O Esfera Podcast de hoje vai falar sobre enfermagem, essa carreira que é tão importante para a nossa sociedade, a pessoa que cuida da gente, né? Quando estamos um pouco debilitados da nossa saúde, e nem sempre, né? Existem outras áreas de atuação da enfermagem, para isso nós trouxemos aqui a pessoa certa para falar sobre isso, né? Um profissional da área e que é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Adeilson Reis, que vai contar tudo sobre essa importante carreira para nós. E aí, Adeilson, conta um pouco para a gente, um pouco da sua história, né? Quem é o Adeilson Reis, como você foi parar no ramo da enfermagem e também no conselho, né? E um pouco da atuação do conselho. Um ótimo dia para você. Bom dia, Silvio. Bom dia, profissionais de enfermagem. Eu sou o enfermeiro Adeilson Reis e gostaria até de citar aqui dois conceitos importantes, né? O conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Isso é um conceito moderno de saúde. Para que a pessoa tenha saúde, há necessidade de um equilíbrio entre esses quatro elementos: físico, mental, social e espiritual. Então não é fácil ter saúde na sua completude. E sobre enfermagem, os profissionais de enfermagem, somos a maior força de trabalho da saúde. O maior número de profissionais de saúde são profissionais de enfermagem. Então a enfermagem é a maior força de trabalho da saúde. A enfermagem é uma ciência, então nós somos a ciência do cuidado. Ninguém entende de cuidado mais do que o profissional de enfermagem. Então a enfermagem é uma ciência, é uma arte, é uma prática social e, consequentemente, é indispensável a toda a sociedade, porque nós lidamos de forma direta com o bem jurídico mais importante da sociedade, que é a vida humana. Muito importante você falar isso, né? As pessoas geralmente só se preocupam com a saúde, que está intimamente ligado com a manutenção da sua vida, né? Que é o bem mais importante. E geralmente as pessoas deixam para se preocupar só quando ela está com algum problema, né? Não tem, às vezes, o cuidado ali de preservá-la de forma, assim, preventiva, né? Deixa só para remediar, né? E sempre tem um adágio popular que diz que melhor prevenir do que remediar. Como que o enfermeiro, o profissional da enfermagem, melhor dizendo, né, enfermeiros e enfermeiras, e existem outros profissionais, né, outras nomenclaturas, como que ele vai conseguir, melhor dizendo, não como que ele vai conseguir, né, como que ele já atua nesse mercado de trabalho? Você falou que o maior número de vagas na área da saúde é na área de enfermagem. Ainda existem muitas vagas, muita gente pode entrar nesse ramo, o mercado está saturado ou ele ainda está em franca expansão? Silvio, até respondendo anteriormente o que você havia me perguntado, sobre como eu me iniciei na enfermagem. Eu sou do interior de Minas, atuava na área administrativa com papel, lidando com questões Aham. burocráticas e queria lidar com pessoas. Foi onde eu pesquisei e tive uma afinidade com a área da enfermagem. Foi onde iniciei, né, a minha jornada como estudante de enfermagem, a graduação, onde eu fiquei 5 anos estudando e, posteriormente a isso, prestando concurso público. Comecei atuando no estado de Minas Gerais, na Fundação Hospitalar de Saúde, né, da cidade de Janaúba. Uhum. Fui aprovado, né, no concurso público naquela cidade para aquele serviço de saúde. Posteriormente a isso, realizei o concurso público da Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado do Tocantins, logrei êxito, né? Fui aprovado e me desloquei de Minas Gerais aqui para o estado do Tocantins. Passei também, após isso, no concurso da Polícia Civil do estado do Tocantins, no concurso de 2014, onde temos uma vaga específica para profissionais de enfermagem, a nomenclatura do cargo policial é agente de necrotomia, mas é um cargo específico para enfermeiro, atuando aí juntamente aí com sindicatos, com essa luta classista, foi onde cheguei ao Conselho Regional de Enfermagem e hoje, né, estou atualmente presidindo
o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins, que faz parte do sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais de Enfermagem. Esse conselho, ele atua. Vamos começar pelo conselho, né? O conselho, ele regula a profissão, ele fiscaliza, ele faz os dois. Como que é a atuação específica dele aqui no estado? O sistema COFEM-CORENS, Conselho Federal e Conselhos Regionais, estão todos interligados e fazem parte, né, do mesmo sistema. Conselho Federal, o nosso órgão de cúpula, né? Vamos dizer que o Conselho Federal ele tem como função típica fiscalizar, normatizar, disciplinar e regulamentar o exercício profissional. Então, o conselho representa, né, todos os estados, toda a União, e eu tenho um conselho regional em cada unidade federada. Os conselhos regionais têm como função típica fiscalizar e disciplinar o exercício profissional, também podendo regulamentar através de decisões. Na questão da fiscalização, a fiscalização direta e efetiva, ela é realizada pelos conselhos regionais. O Conselho Federal, ele fiscaliza de forma associada. Quando há uma necessidade, forma-se uma força de trabalho para atuar, para colaborar com os conselhos regionais. Na área disciplinar, então os conselhos somos nós que disciplinamos os profissionais. Então nós temos essa natureza de órgão julgador. Nós julgamos os profissionais que cometem infração no exercício profissional. Primeira instância, os conselhos regionais e a instância revisora, o Conselho Federal. Então essa é a essência do sistema COFEM-CORENS, de fiscalizar e disciplinar o exercício profissional. Inclusive essas questões éticas ligadas à profissão, né? Algumas falhas com relação a procedimentos, essas coisas, vocês fiscalizam tudo isso também, né? Isso é função típica do Conselho Regional. Então, nós fiscalizamos, sempre que detecta algo, o laudo dessa fiscalização, o relatório circunstanciado da fiscalização, ele vai para um outro setor, que é o setor de processo ético disciplinar, onde é feita toda a instrução processual, dando todas as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa. E os profissionais que estão atuando, né, depois dele se formar, ele vai atuar na área, ele precisa estar inscrito nesses conselhos ou é facultativo? Ele tem que, para desempenhar a função, ele precisa estar vinculado ao conselho? Sim, essa é uma exigência que, inclusive, os conselhos de classe, nesse caso em específico, né, o Conselho de Enfermagem, que lidamos de forma direta com a saúde humana, com os bens jurídicos mais relevantes da sociedade, integridade física, dignidade sexual, os profissionais de enfermagem lidam diretamente com isso. Então, os conselhos eles foram criados mais do que para proteger o profissional, mas eles são criados para proteger a sociedade, para que nós tenhamos profissionais qualificados prestando esse serviço essencial às pessoas, principalmente as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade. Sempre que alguém procura um serviço de saúde, geralmente ele está com um problema de saúde, ele está numa situação de vulnerabilidade. E é o profissional de enfermagem que vai cuidar dessa pessoa. Se uma pessoa corre o risco de perder a vida, essa pessoa é levada a um serviço de saúde e o profissional de enfermagem é quem irá cuidar dessa pessoa. E para que o profissional de enfermagem ele atue de forma regular, há obrigatoriedade de se inscrever no conselho. Então, há necessidade de se fazer um curso técnico ou um curso superior. Curso técnico, ele vai fazer, é necessário o ensino médio, faz o curso técnico. Realizando o curso técnico numa instituição reconhecida pelo MEC, ele precisa registrar no Conselho de Enfermagem. Então, o Conselho de Enfermagem ele vai dar uma autorização. Esse registro é uma autorização para que essa pessoa possa atuar de forma regular e que traga segurança para a sociedade. No caso do enfermeiro, ele faz uma graduação. Nós temos aí de 4 a 5 anos, né, em grades curriculares aí nas instituições de ensino. Com esse diploma de graduação, em uma instituição reconhecida pelo MEC, ele faz o requerimento da sua inscrição junto ao COREN. Então, o COREN vai emitir um registro, essa autorização, para que essa pessoa possa trabalhar, para que ela possa atuar de forma regular. E isso dá segurança à sociedade de um modo geral, de que quem está atuando nos serviços de saúde, lidando
com o bem jurídico mais importante da sociedade, a vida humana, é um profissional habilitado. E muita gente às vezes pensa que, mas ele já se formou e tal, mas o conselho, então, pelo que eu estou entendendo, é uma forma até da segurança para as pessoas que vão utilizar, né, o serviço desse profissional, de que ele passou, que realmente ele se formou nessa área e ele está apto a desempenhar essas funções, para evitar, por exemplo, o exercício ilegal da profissão, né? Uma pessoa que diz que tem a formação e na verdade não tem, porque a pessoa só vai conseguir se inscrever no conselho de enfermagem se ele tiver a formação adequada, né? Ou como técnico de enfermagem, ou como enfermeiro. Então, é isso mesmo, né? É uma forma também de filtrar e deixar mais fácil para os locais que vão empregar essas pessoas, ou para as pessoas que vão contratá-las, ou se utilizar do serviço dela, saber que não, esse profissional realmente passou por uma formação e ele realmente atua na área e tem sob fiscalização, sobre ele uma fiscalização de um órgão que vai ver se ele está andando na linha, né, como profissional. Então, basicamente é isso, né? Isso. Nós somos um órgão de controle, e isso dá segurança, né, à sociedade. Seria temerário uma pessoa sem formação na saúde, sem uma formação específica, trabalhando num serviço de saúde. Falar exemplo aqui, o Hospital Geral de Palmas, cuidando de uma criança, cuidando de uma pessoa, realizando um procedimento de forma inadequada, e um simples vacilo, um simples descuido pode se perder uma vida. Então, por isso que é extremamente importante a atuação dos conselhos. O que nós temos visto, Silvio, inclusive, né, atualmente, é de apresentação de diversos diplomas falsos. Então, o controle também faz uma filtragem rigorosa dessa situação. Então, nós entramos em contato com as instituições de ensino para realmente se comprovar. Exigimos toda uma documentação e só efetivamos A a inscrição. inscrição desse profissional após esse filtro rigoroso. E isso faz com que dê segurança à sociedade. E além disso, do registro e cadastro, nós fazemos essas atuações, como fiscalizar e disciplinar o exercício dos profissionais de enfermagem. Nós temos como profissionais de enfermagens auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e os enfermeiros, que são os profissionais de nível superior. Então tem esses três cargos, da onde parte, né, a carreira, né, na área da Isso, nós enfermagem, temos dos essas. profissionais da área de enfermagem, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro da graduação. Agora, me diz uma coisa, e o perfil desse profissional? Qual que é o perfil? Tem um tipo de pessoa específica que geralmente procura a carreira, é uma carreira assim mais democrática, vamos dizer assim, qualquer pessoa pode atuar nessa área, ou tem um perfil específico para um profissional que atua nessa área? Qualquer pessoa pode atuar, né, nessa área, desde que siga aí os requisitos. No entanto, é primordial que essa pessoa que busque essa carreira, ela tenha vocação. Há necessidade de ser vocacionado, porque nós lidamos diretamente com a vida humana, com dignidade sexual, privacidade. Nós lidamos de forma direta com o sofrimento humano. Então, precisamos de pessoas vocacionadas nessa área. Tem um bom Lidamos com senso, né? cuidado direto, bom Bom senso. senso, a vontade mesmo de cuidar. Não é só pensar no dinheiro, né? Assim, não, vou entrar aqui porque eu quero ganhar dinheiro ou porque eu quero um emprego tal. Não, tem que ter afinidade com, igual você falou, com todas essas questões, ter o bom senso, né, de tratar todas essas questões com respeito, com dignidade e também a questão da vontade de cuidar dos outros, né? Exatamente. Mais do que um retorno financeiro patrimonial, que isso é importante, é essa vocação. É esse gostar de cuidar das pessoas, de fazer realmente algo relevante para a sociedade. Porque, na verdade, isso não tem preço. Quando uma pessoa ela está numa situação de vulnerabilidade, ela procura um serviço de saúde e você, profissional de enfermagem, através do seu trabalho, através de um procedimento, de uma técnica, porque nós trabalhamos com evidências, né? Com conhecimento científico, tanto que o conceito de enfermagem é esse. A enfermagem, nós somos a ciência do cuidado. Então, através de estudo, de utilização de protocolos, de atuar
com humanização na assistência, realizamos um procedimento e conseguimos restabelecer o quadro de saúde dessa pessoa. Então, isso não tem preço, né? Por isso é que eu digo que é extremamente importante as pessoas, principalmente os jovens, né, que estão buscando essa profissão, que tenham vocação. Já que a gente falou da questão de vocação, da vaga, do trabalho em si e do dinheiro, é uma profissão que dá dinheiro? A pessoa consegue ter bons rendimentos entrando nessa profissão? Porque é uma pergunta muito comum das pessoas, né? Todo mundo quer ter o seu lugar ao sol, o seu trabalho e tal, mas as pessoas precisam de dinheiro. É uma profissão que gera um ganho, assim, razoável para as pessoas? Como que tá as bases salariais hoje das pessoas, as médias salariais, melhor dizendo? Assim como diversas, né, profissões, a enfermagem também tem as suas dificuldades, né, tem as suas mazelas. Hoje, o cenário brasileiro é um cenário crítico, né, não é um cenário adequado, digamos assim. Nós estamos lutando, tem uma luta aí de décadas, né, de mais de 30 anos, que é pela aplicação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Então, foi aprovado uma lei que fala sobre o piso dos profissionais de enfermagem, e esse piso foi estabelecido da seguinte forma: o enfermeiro, 4.750 como salário, né, inicial aí, o técnico de enfermagem, 70% do valor do salário do enfermeiro, e o técnico de enfermagem, 50% do valor do enfermeiro. Então, seria vinculado. Essa é uma lei, né, que nós temos, uma lei atual, que é a lei que disciplina sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem. E hoje, uma das grandes lutas da nossa categoria está relacionado à PEC 19, projeto de emenda à Constituição, que visa fazer com que esse piso salarial, com que esse piso nacional dos profissionais de enfermagem estejam vinculados a uma carga horária de 30 horas semanais. Vinculados a uma carga horária de 30 horas semanais, e que esse valor desse piso seja reajustado anualmente através de um índice oficial. O que nós podemos observar? Que, infelizmente, nós temos alguns serviços de saúde, né, Brasil afora, inclusive essa é uma realidade também do estado do Tocantins. Porque essa lei vale para pública e privada, né? O Exatamente. piso. Hoje ela está atrelada a qual carga horária? 40? Hoje ela está atrelada a uma carga horária de 44, até 44 horas 44. semanais. Então a luta hoje é para que esse piso seja para 30 horas. Até para poupar também o profissional de uma jornada extenuante que acaba perdendo até a qualidade, né, do serviço que a pessoa. Mas foi aplicado o piso já? O piso ele está aplicado, mas não da forma efetiva, que tem essa dificuldade, principalmente entre o público e o privado. Porque quando foi sancionada a lei, principalmente os agentes aí, né, privados, o que eles alegam? Inclusive, os entes federados, né, como uma lei nacional aí, os entes federados falam que a União não se pode, né, impor um aumento relacionado a gastos, né, com o pessoal. Então, o que está sendo pago? Está sendo pago de forma complementar. Vou citar aqui um exemplo de o piso salarial dos enfermeiros, 4.750. E aí eu tenho um município X que paga a esse profissional, a esse enfermeiro, 2.000. Então, naturalmente, a União tem que complementar isso com mais 2.750. Então, isso não incorpora, na verdade, ao salário, né, do profissional de enfermagem, porque não vai incidir férias, 13º e uma série de direitos, né, trabalhistas. E lembrando, pessoal, aí, que nós estamos falando aqui de piso salarial. Piso salarial é a base, né? Você não pode. Não é que todo mundo vai receber esse salário. Ele é o mínimo. É como se fosse o salário mínimo da categoria, né? A pessoa pode ganhar mais. Ela não pode ganhar menos que isso. E ainda assim, né, desde que a lei foi, que se brigou por essa lei, que ela foi aprovada, de lá para cá, a inflação já carcomeu aí boa Exato. parte desse ganho, né? E ainda assim, muitos lugares ainda não foi nem implementado, né? Então as pessoas... Então, óbvio que tem lugares que o profissional recebe muito mais que isso. Mas tem lugares que está pagando menos que isso ainda, mesmo com a lei, né? Então, é essa a realidade que a gente tem hoje. É essa a realidade. Então, a luta classista, né, ela permanece, né, ela continua, e a sociedade tem que reconhecer, né, o que os profissionais de enfermagem estão buscando não é privilégio, estão buscando justiça, porque lidamos de forma direta, né, com
com a vida humana. O que acontece hoje? Então, nós temos serviços de saúde que pagam um valor acima do piso e, infelizmente, temos muitos locais que estão pagando, né, valores abaixo do piso salarial. E essa PEC, ela visa, além desse reajuste anual, vincular a uma carga horária de 30 horas semanais, porque os profissionais de enfermagem trabalham em serviço de saúde, no serviço de saúde, o ambiente insalubre, às vezes perigoso, e ele lida com todas essas situações. Às ve- Saúde mental. Às vezes é preciso vir uma crise muito grande para que as pessoas percebam a importância de determinados profissionais, né? A gente teve uma crise sanitária e uma pandemia muito grande recentemente, né? Alguns anos atrás, no caso dessa pandemia. E aí o pessoal descobriu, né, que existia um profissional da área da enfermagem, um profissional da área da saúde, melhor dizendo, todos, né? Desde o médico, enfermeiro e os auxiliares técnicos todos. Aí o pessoal percebeu a importância que faz, né? E começaram, pelo menos moralmente, né, valorizar um pouco mais o profissional, mas a gente não pode deixar isso cair no esquecimento, né? Porque é uma área sensível e muito importante. Exatamente. E o reflexo, né, dessa primeira conquista, né, que foi da lei que instituiu o piso dos profissionais de enfermagem, foi exatamente após, né, a pandemia. Então, nesse cenário, né, nebuloso que a sociedade passou, nesse cenário crítico, onde diversas pessoas puderam trabalhar em casa, puderam ficar em casa, né, de forma segura, os profissionais da saúde, especificamente os profissionais de enfermagem, tiveram que ir para o campo de guerra. Totalmente expostos e sem saber nada desse vírus ainda na época. As pessoas foram descobrindo, vamos dizer assim, na base da prática mesmo, né? Da experiência, da tentativa e erro. E isso colocou várias vidas em risco desses profissionais e muitos superaram, outros infelizmente não, né? Mas fica a lição para a gente começar a valorizar mais os profissionais da saúde. Uma coisa que a gente falou um pouco, né, da questão do salário, das lutas, mas e a questão da satisfação pessoal? Você tem aí já alguns anos na carreira, como que é a média aí, vocês que lidam com praticamente todo mundo lá no conselho, como que está hoje o sentimento pessoal do profissional? Ele está feliz com a área que escolheu, assim, em média, ele está insatisfeito? Como que é? Porque a gente não pode pensar só em dinheiro também, né? Tem aquela questão da autorrealização. Como que você vê hoje, tanto como profissional, como representante também, como que está esse sentimento das pessoas em relação a ter escolhido essa profissão? Nós observamos da seguinte maneira: eu vejo que a maioria dos profissionais de enfermagem estão satisfeitos, né, com a sua profissão, que realmente fazem por vocação. E uma grande parcela está insatisfeita com relação a esse reconhecimento salarial, que uma coisa está vinculada, né, à outra. Da mesma forma que eles estão satisfeitos porque realmente atuam naquela profissão que escolheram por vocação, nós temos uma insatisfação elevada com relação ao reconhecimento da sociedade na aplicação do piso salarial dos profissionais de enfermagem associado a uma jornada digna. Como eu disse, nós trabalhamos em ambiente insalubre. O cenário da pandemia refletiu muito isso. Não só além dessas situações, nós lidamos com situações extremas. O profissional de enfermagem, ele está ali lidando com morte, diretamente com a morte, afeta bastante a sua saúde mental. Então, nós temos um número de afastamento enorme de profissionais de enfermagem em decorrência de doenças mentais relacionadas à sua atuação, porque nós lidamos com situações E extremas. às vezes de violência, né? Porque familiares de pessoas que estão ali, às vezes perdem a cabeça e eles vão descontar a frustração, a raiva ou a insatisfação, geralmente é no profissional que está ali na frente, que não tem nada a ver com a estrutura completa, né? Com o sistema de saúde que é gerido por políticos muitas vezes e tal. Então, muitas vezes eles são agredidos no trabalho, né? Xingados, agredidos verbalmente, fisicamente até, né? Infelizmente tem muito disso. E a gente tem que ter muita cautela com relação a essa situação, né? E valorizar o profissional. Minha visão como, vamos dizer assim, consumidor do serviço. Outra questão que eu gostaria de saber também, e eu acho que todo mundo está assistindo, principalmente quem se interessa para entrar na área, não só aquele que já está na área, mas quem tem ali vamos dizer assim, aquele
aquele chamado, né, para vocação, existem mais especialidades, né? Antes de você falar de cada especialidade, porque não é só ir lá para o hospital, cuidar das pessoas e tal, tem inúmeras outras áreas, né? Tem as pessoas que trabalham com cirurgia, com outras coisas. São quantas áreas de especialização? Silvio, só antes de falar sobre as áreas de especialização, é muito bem lembrado por você a situação da violência. Inclusive, realizamos uma audiência pública aqui no estado do Tocantins, da nossa cidade de Palmas, né, no ano passado. Foi uma ação conjunta do Conselho Regional de Enfermagem e Conselho Federal, onde convidamos o secretário de Segurança Pública para participar, né, dessa audiência e outros líderes classistas, né, os sindicatos da área, onde debatemos essa situação da violência. Os profissionais de enfermagem, aqui no estado de Tocantins, nós somos quase 90% de mulheres. Então, esse cenário, né, no Brasil, nós temos aproximadamente 80% ou mais de 80% dos profissionais de enfermagem que são esse cargo, né? Essa profissão é muito buscada, né, por mulheres. E essa questão da violência afeta bastante. Então, nós temos vários serviços de saúde que não têm um serviço de segurança, né, de vigilância para dar a proteção a esses profissionais e, infelizmente, esses casos vêm aumentando esses casos de agressão, não só verbal, mas principalmente de agressão física contra profissionais de enfermagem, que na sua grande maioria, na sua essência, são formados, né, por mulheres. Então, a sociedade, né, tem que rever essa situação, principalmente a administração pública, no sentido de proporcionar uma segurança pública adequada a esses profissionais que lidam, né, diretamente aí com a vida humana, com o que há de mais importante na nossa sociedade. Com relação às áreas, eu não sei exatamente, né, dizer, mas eu acho que são 62 especialidades, Porque né, está da sempre enfermagem evoluindo, né? evoluindo. E acrescentando mais áreas, né? Mas mais de 60. Mais de 60. É bastante, né? Cita algumas aí, por curiosidade aí, pro pessoal que pensa que é só a pessoa ficar lá só do hospital cuidando das pessoas que estão doentes, mas tem mais coisa, né? Então, nós temos inúmeras áreas, né? A exemplo aí, a atenção primária, que são os profissionais de enfermagem que atuam aí nas unidades básicas de saúde. Então, a atenção primária, ela visa prestar esse serviço de saúde como forma preventiva e de promoção, impedir que a pessoa se torne, né, um caso grave e necessite aí do atendimento da atenção secundária ou da atenção terciária do atendimento, né, no ambiente hospitalar. Por exemplo, isso, o paciente que ele é portador de hipertensão e diabetes, de forma preventiva e de promoção, ele vai ao serviço de saúde, essa unidade básica de saúde, onde é prestado, né, esse atendimento de orientação, de que forma que ele está, a prescrição de medicamentos, se ele está aderindo ao tratamento, isso faz com que ele tenha um controle e que não agrave a sua situação e que não há necessidade de ir para a atenção secundária, né, ou terciária, que o custo disso é bem mais elevado. Então, essa é uma das áreas. Temos a área de urgência e emergência, né? Cito aí o profissional que pode atuar, né, diretamente no atendimento pré-hospitalar, que é o que nós temos aí, o SAMU. Então, a pessoa, quando ela sofre um determinado agravo, um trauma, o serviço de saúde se desloca até essa pessoa e posteriormente leva, né, o conduz de forma segura a um serviço de saúde de uma complexidade mais alta. Então, nós temos a área de urgência e emergência, temos uma outra especialidade, os profissionais de enfermagem que trabalham em unidade de terapia intensiva, profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Vou citar uma área aí que é pouco conhecida dos profissionais de enfermagem, que é da qual eu atuo, né? Atuo no Instituto de Medicina Legal. Nós temos a enfermagem forense, estamos em alta, temos a enfermagem esteta. Então, nós temos um rol de especialidades, né, gigante. Vai desde o atendimento de urgência até estética, né? Tem Exatamente. de tudo, né? E fora os cargos, por exemplo, no serviço público existem vários cargos, pode ser até policial, né? Igual o seu caso também, né? Que trabalha no Instituto Médico Legal, desempenhando suas funções na área específica, né? Mas também é um policial civil, né? E então aí tem um vasto leque de oportunidades aí para você que gosta da área e acha que vai trabalhar com uma única coisa, você pode trabalhar com dezenas de áreas diferentes, né?
Inclusive, mais de uma dá para a pessoa trabalhar, né? Dependendo da Ex- questão da carga horária. É permitido, né? Exatamente. Nós temos aí profissionais de enfermagem, aquele que não quer trabalhar diretamente na assistência, existem inúmeras outras áreas, trabalhar com auditoria, analista, do judiciário, analista do Ministério Público, Na nessa área da educação, saúde. pode dar aula, né? Nos cursos, inclusive, né? Exatamente. Agora me explica qual que é a diferença do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Qual que é a diferença? Ou da enfermeira, né? Os profissionais auxiliares e técnicos são profissionais de nível médio e o enfermeiro é o profissional de nível superior. O auxiliar de enfermagem, ele está prestes a entrar na vacância, porque hoje nós não temos mais escolas, praticamente não temos escolas formadoras de auxiliares de enfermagem. Então nós temos escolas que formam técnicos, que é aquele profissional de nível médio, e o profissional de nível superior é o enfermeiro, Então, via de regra, vai acabar ficando as duas as áreas, duas né? áreas. Ah, e existem atribuições específicas de cada cargo ou não? Todos podem desempenhar as mesmas funções, o que muda é só, às vezes, uma, uma vaga que ele pode ocupar. Tem atribuições específicas, a depender do serviço que ele está atuando. O técnico e auxiliar, eles fazem, né, eles têm atribuições de menor complexidade e os enfermeiros Uhum. de maior complexidade, né? Aquelas atividades que também podemos denominar de práticas avançadas, né? Elas são realizadas pelos enfermeiros, os procedimentos de maior complexidade. E o técnico de enfermagem, ele só pode atuar sob a supervisão de um enfermeiro. Então há essa subordinação, não há subordinação entre o enfermeiro, o profissional médico ou qualquer outro profissional de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o assistente social. Essa subordinação está vinculada dos profissionais de enfermagem. O técnico e auxiliar é subordinado ao enfermeiro e o técnico e auxiliar ele não pode atuar sem a supervisão do enfermeiro. Então nós fiscalizamos esse tipo de situação, que pode ocorrer, um exemplo, um serviço de saúde que contratou um técnico de enfermagem ou um auxiliar para prestar um serviço. Esse profissional ele não pode atuar sem a supervisão do enfermeiro. Então nós temos uma legislação que vincula isso. Creio que devido à responsabilidade, né, da atuação nessa área, né? Outra questão também, já que a gente já está indo para esse lado das atribuições de cada cargo, né? Dito isso, e a curiosidade, às vezes, daquela pessoa que está decidindo por atuar em uma dessas áreas. O que que ele precisa fazer, que curso que ele deve fazer, onde ele deve procurar para poder entrar na carreira? Ele começa pelo curso de técnico e pela graduação de enfermagem, ou ele precisa fazer alguma coisa antes, ele não precisa fazer um teste vocacional, né? Basta ele querer e ter as condições de entrar, como é que funciona? Basta ele querer. E nós sugerimos que sejam pessoas, né, vocacionadas, porque vai lidar diretamente, né, com essas situações extremas, né, que acabamos falando, né? Tem a possibilidade de lidar com morte, vai lidar com a vida humana, com a fragilidade, né, das pessoas em situações, né, de vulnerabilidade. O É profissional, bom ele conversar com alguém que já isso, atua na área para mostrar para ele a realidade. Ó, você vai encontrar isso aqui. Não é só cumprir o horário e receber o salário, né? Você vai lidar com exatamente. esse tipo de coisa, porque aí ele passa a ter um pouco mais de percepção da realidade, né? Além de pesquisar, né, hoje no mundo, né, que nós vivemos altamente, né, tecnológico, as pessoas têm um acesso gigante, né, à informação. Uma fonte de pesquisa excelente para esse profissional que quer entrar nessa área são as redes sociais do Conselho Federal e dos conselhos regionais de enfermagem, onde trazem, né, uma série de informações relacionadas à profissão. Bem lembrado, qual que é o site ou tem perfil no Instagram? Qual que é o endereço que ele vai pesquisar para encontrar o Corém ou outras instituições? Você pode passar para gente? É uma simples busca, né, Corém Tocantins, ou ele faz uma busca aí sobre o Conselho Federal de Enfermagem e nós temos sites, Instagram e todas as redes sociais onde essas pessoas, né, que querem, né, entrar na carreira vão poder buscar todas essas informações. Inclusive, o Conselho Federal ele desenvolveu um aplicativo chamado Corfem Play.
esse aplicativo ele pode ser utilizado por profissionais de enfermagem e estudantes de enfermagem. Nesse aplicativo ele tem uma vasta gama de informações, livros, diversas publicações científicas, nós temos filmes, temos webséries, uma série de conteúdos de acesso a jornais, tudo isso disponibilizado de forma gratuita aos profissionais de enfermagem que estejam regulares com o sistema e, de forma inovadora, o Conselho Federal de Enfermagem disponibilizou isso para os estudantes que estão matriculados, né, nas escolas aí conveniadas de forma regular. Então, esse estudante ele tem acesso aí a essa vasta rede de informações, todas as legislações do Conselho, como eu disse, livros em diversas áreas da saúde, não só específicos sobre a enfermagem, publicações dos diversos profissionais de enfermagem, de todas as áreas, né, de especialização, e esses profissionais encontram isso aí na palma da mão, no aplicativo chamado Cofem Play. Rapaz, isso é muito bom. E isso lá no site do Corém e do Cofem, ele vai encontrar ou é só no site do Cofem? Ele vai encontrar isso tanto no site do Cofem quanto do Corém. Ele baixa, né, o aplicativo, Tem uma biblioteca solicita... específica lá, já separadinha para ele, sem ter muito trabalho para pesquisar. Tem série, tem filme, tem todo. Isso é muito bom, isso é um incentivo muito grande, né, para o pessoal ter facilidade de acesso à informação. Olha, você que é estudante de enfermagem ou enfermeiro não sabe disso, vai lá no site do Cofem e do Corém que você vai encontrar essa biblioteca aí na palma da sua mão. Até eu fiquei curioso, vou dar uma olhada lá. Mas ela é só para quem é filiado, vamos dizer assim, ou ligado à enfermagem? Só profissional de enfermagem que esteja, né, Ele tem que regular. fazer um cadastro. Isso, faz um cadastro, avalia a E regularidade da situação. estudantes de instituições conveniadas ao Isso. Conselho. O estudante ele vai estar regularmente matriculado, ele vai enviar, né, através desse registro aí, a sua confirmação, né, de matrícula, é feita uma validação e depois é liberado, né, o acesso. Como eu disse, esse aplicativo ele tem um acesso amplo. Livros de diversas áreas, não só os livros relacionados à área da enfermagem, mas nós temos livros relacionados à biomedicina, relacionados à medicina, a diversas áreas da saúde, porque todas elas, né, se conectam. Além desse acervo bibliográfico de livros, nós temos diversas revistas científicas da enfermagem. Essas publicações estão todas disponíveis no Cofem Play, além de toda a legislação do sistema Cofem-Corens. Além disso, ele tem acesso a jornais de ampla circulação nacional, como o Estadão, o Globo. Então, esse aplicativo ele foi desenvolvido, né, pelo Conselho Federal de forma inovadora. O Conselho Federal vem investindo muito, né, em tecnologia, tem essa ambição de ser o conselho mais tecnológico do país e, através, né, desse aplicativo Cofem Play, tem ajudado aí milhares de profissionais de enfermagem e de estudantes, porque era muito difícil. Na minha época mesmo de graduação, eu tinha que ir nas bibliotecas, comprar o livro físico, e hoje as pessoas têm tudo isso, né, na palma da mão. Na palma da mão. É uma iniciativa excelente isso aí, realmente. Eu fiquei até feliz de saber dessa... E principalmente sem custo. Pois é, e não custa nada e você tem a biblioteca inteira na palma da mão. E me diz uma coisa, o profissional que ele está desempenhando as funções dele já há muito tempo, ele tem alguma, por exemplo, áreas que ele pode desenvolver na área de especialização, mestrado, doutorado e tudo. Esse acesso à pós-graduação, ele está, assim, sendo bem democrático e tudo? Há uma dificuldade para isso? Porque tem pessoas que gostam de atuar tanto na área fim ali, mais direta com o trabalho ali, e tem pessoas que gostam também mais da área acadêmica, da área, como é que eu vou dizer assim, não só acadêmica, mas de pesquisa, né? Ligada à pesquisa. Como que está essa questão da pós-graduação e da pesquisa na área da enfermagem? Atualmente, né, esse campo vem se ampliando, né, bastante. Então, nós temos aí as instituições de ensino, a exemplo aqui, a UFT, nós temos mestrado específico para profissionais da saúde. O Conselho Federal, e juntamente com os conselhos regionais, o sistema Cofem-Corens vem incentivando e vem fomentando bastante essa área. Inclusive, recentemente, nós tivemos um programa de mestrado
para enfermagem profissional aqui no estado do Tocantins, que foi realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, juntamente com a Universidade Federal do Tocantins. Estaremos lançando um novo edital via sistema Corfém-Corens, com parceria com as diversas universidades, né, do nosso país, e estamos lançando programas específicos de mestrado e doutorado para profissionais de enfermagem, para enfermeiros. Ah, ótimo. Agora, até para descontração um pouquinho, vamos falar um pouco de curiosidades da área, né? O que que você, como profissional, agora vamos só para o lado de profissional mesmo, não de representante. O que que você mais gosta na área de enfermagem? Você como profissional, o que você mais sente assim de satisfação pessoal? Como eu disse anteriormente, né, é muito gratificante quando realizamos um determinado procedimento e conseguimos restabelecer a saúde da pessoa, aliviar a dor. Uma determinada pessoa chega num serviço de saúde, chega com uma dor intensa, e você, profissional de enfermagem, acolhe essa pessoa, realiza um determinado procedimento, e aquele procedimento se alivia as dores daquela pessoa, você restabelece o quadro de saúde, e quando você faz esse tipo de procedimento, essa pessoa agradece. Que isso não tem preço, você cuidar de uma pessoa, você ajudar no restabelecimento daquela pessoa. Por isso que eu digo, é muito importante essa situação, né, da vocação. É muito prazeroso ajudar as pessoas, principalmente quando você ajuda dessa forma, com conhecimento técnico, seguindo um protocolo, e através da sua ação você conseguiu restabelecer o quadro, né, de saúde daquela pessoa. É muito gratificante também essa minha outra atuação. Como eu disse, eu atuo, né, no Instituto de Medicina Legal, quando acontece um crime, e para que esse crime seja solucionado, há necessidade de uma atuação técnica e precisa do enfermeiro. Nesse caso específico, a gente atuando, né, como enfermeiro forense, nós conseguimos identificar uma lesão e, através desse trabalho técnico, né, pericial, se fazer justiça. Então, nós atuamos dessas formas, e quando a gente consegue esse resultado positivo, então isso é muito gratificante. Isso mostra o quanto, né, somos imprescindíveis, né, para a sociedade, não só especificamente, né, no campo da saúde em si. Como eu disse, nós temos profissionais atuando aí no ensino, profissionais atuando na segurança pública. E por outro lado, qual é a coisa que você menos gosta da profissão? Porque sempre tem os prós e os contras, né? De outra forma, o que que você menos gosta na sua profissão? Ó, na minha profissão, o que eu menos gosto são os conflitos interpessoais, né? São os conflitos que às vezes acontecem, né, no serviço de saúde. Às vezes o conflito do enfermeiro com o profissional médico ou com outros, porque isso faz parte também, né, de, Uhum. de lidar, né, de viver em sociedade. Então, o que me deixa, né, muito chateado, o que eu não gosto que acontece, né, enquanto atuação como profissional, são esses conflitos, né, entre os profissionais da saúde, sendo que nós deveríamos, né, atuar de uma forma multiprofissional e mais próxima, Mais integrado, mais né? integrado. Me gerou uma curiosidade agora sobre esses conflitos. Claro que a gente não é questão, não é fomentar, mas tentar entender um pouco. Esses conflitos, geralmente, eles são ocasionados mais por uma questão técnica na hora de dirimir, ou tomar alguma decisão, né? Dirimir alguma dúvida ou tomar alguma decisão, ou às vezes eles são motivados por questão de vaidade mesmo, profissional. Por uma série de situações. Varia muito, né? Isso. Por vaidade, por uma questão de, às vezes, de não entender a competência, o que é competência de um, de outro. Determinadas ações podem ser realizadas por mais de um profissional. Para minimizar esses atritos, né, esses conflitos, fazer com que essas equipes atuem de forma conjunta e não de forma isolada, realmente de forma multiprofissional. Tipo de exemplo, eu Entender o trabalho que que o no, outro isso, faz, né? E trabalho no hospital, eu sou servidor efetivo da Segurança Pública e da Secretaria de Saúde. Atuando no HGP, já lidei com situações. Eu tenho uma equipe multiprofissional, formada por diversas profissões aí do rol da saúde. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social. Nós temos ali uma equipe multiprofissional. Mas eu só tenho aquela equipe multiprofissional no papel. Quando se faz essa avaliação, cada um faz de forma
isolada. Então não há uma conexão entre esses profissionais e às vezes, como não há essa conexão, automaticamente eu tenho uma probabilidade maior de conflito E de erros também, né? e de E erros. aí o que a gente espera, né, é que seja tudo feito de forma integrada e que o resultado seja mais efetivo e menos conflituoso, né, entre as partes. É muito bom saber que tem essa preocupação, né, de dirimir esse Isso, e conflito. essa preocupação maior é visando a segurança do paciente. Nós atuamos buscando isso, o restabelecimento e principalmente a segurança do paciente. Se eu consigo proporcionar esse atendimento de forma integrada, multiprofissional, em conjunto, eu vou proporcionar uma segurança maior ao paciente, o médico atuando juntamente com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, cada um na sua área específica, e esses diversos profissionais lidando de forma conjunta. Consequentemente, eu vou proporcionar uma assistência mais segura ao paciente. Você falou aí que, em outro momento, você falou que aqui no Tocantins, praticamente 90% dos profissionais são mulheres, né? Duas curiosidades que me veio à mente. Existe hoje uma procura grande pela área da enfermagem, assim, no geral, e ao que você acha que se deve essa proporção ser tão maior de mulheres na área da enfermagem? A questão das mulheres, né? Como eu disse, nós somos quase 90%, né, de mulheres como profissionais de enfermagem aqui no estado do Tocantins. As mulheres são mais vinculadas ao cuidado. Nós somos a ciência do cuidado. Quando se fala em cuidado, naturalmente, o que vem à nossa imagem, à nossa cabeça, no meu caso específico, é da minha mãezinha. Então, quando se fala em cuidado, eu vou me recordar da minha mãe, e eu acho que naturalmente a maioria das pessoas fazem essa ligação, né? O amor materno. Aí Então, 90% dos pacientes são homens, né? Que caíram de moto ou fizeram. exatamente. Os homens têm essa situação que os homens não cuidam da saúde como as mulheres. Quando o homem ele vai a um serviço de saúde, foi a mulher que levou ele ao serviço de saúde. Ou então ele já tá nas últimas, né? Não teve mais jeito. É interessante isso. No geral, assim, as pessoas que estão procurando a carreira nas universidades, nos cursos técnicos aí, você acha que essa procura nos últimos anos ela aumentou, ela se mantém estável ou ela diminuiu? Ó, no estado do Tocantins, vou falar do estado do Tocantins especificamente, essa procura vem aumentando, mas aqui nós temos outros fatores, né, relacionados como aqui. O nosso estado é um dos estados que mais cresce no país. A nossa cidade de Palmas é uma das cidades também que mais crescem, né, no país. Então, no estado do Tocantins, nós temos um número crescente de pessoas buscando, né, a área, de realizando, né, inscrições no conselho. Então, nós vemos, inclusive no próprio, fazendo uma análise aqui comparativa dos conselhos do país afora, das 27 unidades federadas, se a gente for analisar em proporção, o Conselho do Tocantins, aqui no Tocantins, nós somos um dos que mais cresce. Temos um crescimento, né, uma taxa elevada. O que podemos observar também foi com a instituição, né, do piso salarial dos profissionais de enfermagem, embora ele não esteja sendo aplicado da forma adequada, da forma justa, da forma com que deve ser feita, mas houve sim um aumento, né, Um do aumento do interesse interesse por causa da questão das salarial pessoas também, né? buscando tanto os cursos técnicos quanto a graduação, quando se vinculou isso ao piso, né, salarial dos profissionais de enfermagem. E hoje a grande bandeira do sistema Corfém-Corens é fazer com que, nós estamos nos mobilizando em todo o Brasil, fazer com que aprove, né, a PEC 19, que visa vincular essa carga horária a uma carga horária de 30 horas semanais e esse reajuste, né, anual de acordo com o índice oficial. Agora chegou a hora das mensagens. Eu quero que você deixe uma mensagem para nossa audiência e principalmente para os jovens, o porquê que eles deveriam escolher essa área, dentre outras que eles têm à disposição, a área da enfermagem. Então, a todos que buscam aí, né, a enfermagem como profissão, principalmente os jovens, nós precisamos de pessoas que busquem a enfermagem, de pessoas vocacionadas, porque nós, os profissionais de enfermagem, lidamos diretamente com o bem jurídico mais importante da sociedade, que é a vida humana.
lidamos diretamente com integridade física. Se uma pessoa sofre um acidente, ela sofre um trauma, ela é levada a um serviço de saúde, o profissional de enfermagem que irá cuidar dessa pessoa. Lidamos diretamente com dignidade sexual. Se uma mulher é violentada, é estuprada, ela será levada a um serviço de saúde e quem irá acolher e cuidar dessa pessoa? O profissional de enfermagem. Uma pessoa, quando ela vai a um serviço de saúde, ela tem a sua intimidade, a sua privacidade, né, prejudicada na realização de um procedimento. Então, nós precisamos de profissionais de enfermagem vocacionados, porque a enfermagem é a ciência do cuidado, mais do que uma ciência. A enfermagem é uma arte, é uma prática social indispensável a todos os serviços de saúde, principalmente ao nosso sistema único de saúde e, consequentemente, à sociedade. Então, a enfermagem necessita de pessoas vocacionadas e, principalmente, a sociedade. E agora, a gente está falando do jovem que muitas vezes não decidiu ainda qual carreira seguir, né? E que às vezes se interessa pela área da enfermagem também, ou por várias, mas aí você já deixou uma mensagem forte de por que que ele deve escolher a enfermagem. E a pessoa que já tem, às vezes, uma carreira, já está um pouco mais velha, mais amadurecida, e ele está ali meio saturado do trabalho que ele vem fazendo, ou ele está querendo uma nova profissão, né, para complementar a que ele já tem. Essa pessoa, ele consegue ainda entrar nessa área? É viável para uma pessoa que já está aí acima dos seus 40, 50 anos? Ainda dá para ele entrar nessa área e ter uma carreira legal aí, desenvolver o seu trabalho com excelência? Sim, como foi dito aqui, né, nós temos mais de 60 áreas de atuação, né, para os profissionais de enfermagem. E a ciência, né, do cuidado, ele nunca vai ser substituído totalmente, né, pela tecnologia. Nunca vai ser substituído. Inclusive, essa é uma das grandes bandeiras do Conselho, do Sistema Corfém-Corens, o combate ao ensino EAD, ao ensino 100% EAD na área da enfermagem. Na área da enfermagem, nós precisamos do cuidado, do toque, da sensibilidade, do acolhimento, de Ninguém, vocação. Então, ninguém vai fazer o pessoas. atendimento EAD, né, para o Isso. paciente. E as pessoas, né, mais experientes podem desempenhar de forma eficiente essa tarefa, por ter experiência, vivência de vida, né, principalmente nessa questão do acolhimento das pessoas. Então, nós temos pessoas, né, com idade moderada, não vou falar elevada, como você bem disse aí, 40 anos, né, entrando, buscando essa nova profissão. O que acontece também, Silvio, que é muito comum, técnicos e auxiliares de enfermagem, eles migrarem, realizarem, né, eles fazem a graduação e passam a ser enfermeiros. E uma das vantagens da nossa categoria, eu falo do rol das profissões regulamentadas da saúde, é que o rol das profissões regulamentadas da saúde, especificamente a enfermagem, nós podemos ter 2 cargos públicos, nós podemos acumular 2 cargos Ah, ele públicos. pode ter os dois. Isso, eu posso ter 2 cargos públicos desde que haja A forma. compatibilidade de horário. Ah, legal. E já puxando também a sequência das perguntas, e o cara que já é, ou a mulher, ou o profissional que já é da área da enfermagem, a mensagem que o conselho deixa para eles, né? Queria que você deixasse já como representante aqui também a mensagem para os profissionais que já estão atuando aí ou que estão começando na área. Então, a mensagem que nós deixamos aqui, né, relacionada ao conselho, e eu gosto de destacar isso, a atuação do conselho. O conselho ele foi criado por lei e o conselho ele foi criado mais do que para proteger o profissional de enfermagem, o conselho ele é criado para proteger a sociedade. E enquanto estiver à frente, né, do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins, faremos isso, né, da forma mais precisa e mais eficiente, que essa é a nossa função institucional, fiscalizar, disciplinar e regulamentar o exercício profissional. Através dessa nossa atuação, nós daremos segurança jurídica, não só segurança jurídica, e daremos sim segurança às pessoas que necessitam dos serviços desses profissionais. Então, é essa a mensagem que o conselho faz. Mas o Corém Tocantins, ele vem fazendo não só as suas funções típicas, nós temos diversos programas
Inclusive, nós temos um programa chamado Corém Capacita, onde nós levamos capacitação aos profissionais de enfermagem em todo o estado. Então, fizemos ações em diversos municípios aqui do estado do Tocantins e fazemos isso, né, com uma certa frequência. A título de exemplo, realizamos uma ação no município de Guaraí, onde ofertamos capacitação em urgência e emergência, atualização relacionada ao Código de Ética dos profissionais de enfermagem, e esse trabalho nós fazemos, né, constantemente em todo o estado, levando aí capacitação aos profissionais de enfermagem. Realizamos uma ação a título de exemplo, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, onde habilitamos diversos enfermeiros da rede de atenção básica aqui de Palmas na habilitação do procedimento de sutura. Ah, legal. E o poder público? Como o poder público tem sido, assim, tem se comportado, vamos dizer assim, na atenção aos profissionais da área de enfermagem? Você acha que deveria ter um pouco mais de incentivo, de atuação nesse sentido, ou eles estão, de certa forma, sendo parceiros aí dessa categoria? Atualmente, a gente vê como deficiente. Vem melhorado, mas nós entendemos que há necessidade Pode de melhorar melhorar. bastante, Então, né? nós temos uma das grandes dificuldades que vimos, que estamos encontrando, através, inclusive, das nossas fiscalizações, nós temos um déficit de profissionais de enfermagem na grande maioria dos serviços de saúde. E esse déficit de profissionais de enfermagem, ele acarreta numa sobrecarga de trabalho desses profissionais, ele acarreta em uma menor segurança ao paciente. Então, nós necessitamos que o poder público, né, tenha essa sensibilidade. Então, eu preciso aumentar o número desses profissionais de enfermagem, não aumentar, eu preciso ter um número adequado, que hoje, infelizmente, na maioria dos serviços públicos de saúde, eu tenho um déficit dos profissionais de enfermagem. Quando eu tenho esse déficit, a título de exemplo, em um setor específico, eu necessito de 6 técnicos e auxiliares de enfermagem. Naquele plantão eu tenho 3. Então o profissional ele trabalha sobrecarregado, dobrado, e essa sobrecarga de trabalho vai fazer com que ele fique doente. Hoje nós temos um grande número Gera de mais afastamento. afastamentos, e a grande maioria dos afastamentos relacionados aqui aos serviços públicos, principalmente da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, está relacionado a causas osteomusculares. Eu chego lá, não tenho cadeiras, né, ergonômicas, eu não tenho aquele ambiente de trabalho adequado, eu tenho um déficit de profissional, sobrecarrega esse trabalho, e a grande maioria, as 2 principais causas de afastamento dos profissionais de enfermagem estão relacionadas a doenças osteomusculares e saúde mental. É É um cenário preocupante, né? preocupante. Nós precisamos urgentemente, fala em termos de Secretaria Estadual de Saúde, dos órgãos públicos de um modo geral, a realização de concurso público para suprir esse déficit de profissionais de enfermagem, né, que é considerável. Isso é claro. Então hoje vocês estão lutando por concurso público para suprir essas vagas, né? Então, ideal também para você, e até uma boa notícia, saber que você tem um conselho lutando, né, por mais vagas, você que já é profissional e você que está se formando, é muito bom que você busque se informar e continuar estudando para que você possa fazer o concurso e ocupar uma dessas vagas, né? Já tem aí uma possibilidade de vagas no serviço público para quem quer entrar nessa área. E outra questão também, só por a título de curiosidade aqui também, o, dizem que quando você tem uma determinada profissão, sempre tem aqueles amigos que ficam te pedindo coisa, né? O pessoal pede muito para medir a pressão, para aplicar uma injeção e tudo. Existe esse tipo de coisa na sua profissão também? Sim, existe. Isso é muito comum, né? Aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? O colega sempre pede para ferir uma pressão, pede para verificar uma situação, né, no serviço de saúde. Às vezes até Mas não pede para paga, ser, né? Mas não ele não paga. paga. E às vezes até pede para burlar uma Uma situação, de pular vaga, uma né? fila, que inclusive esse é um dos princípios, né, O brasileiro do gosta SUS, de um jeitinho, né? de um jeito. Mas não pode, né? Isso aí, inclusive, é uma questão séria nos hospitais públicos, né? O pessoal tem reclamado muito, mas eu creio que isso deve ter diminuído bastante, essa questão de furar a fila, né? Sim, Então, os sistemas de regulação, né? isso diminuiu bastante, principalmente com os sistemas de regulação.
inclusive faz parte, né, dos princípios aí do SUS, né, da equidade, o que acontecia anteriormente, né, nos serviços de urgência e emergência. As filas eram por ordem de chegada. E isso não se fazia justiça. Porque às vezes eu cheguei, estou num quadro, numa situação de saúde, né, mais favorável, e aquele outro chegou depois e está numa situação mais crítica. Hoje nós temos, praticamente em quase todos os serviços de saúde, nós temos um serviço de classificação de risco, onde o enfermeiro faz uma classificação e gera uma cor. A título de exemplo, aquele paciente mais grave que chegou numa situação de emergência, ele é vermelho, ele é atendido imediatamente, ele furou, né? Não é que ele furou, ele passou aqueles Ele tem outros prioridade sobre os outros. por uma questão de justiça. Eu classifiquei aquele paciente que é não urgente, ele é azul, ele pode esperar mais do que o paciente amarelo. Então, com esse sistema de classificação de risco, inclusive a classificação de risco, ela é realizada, né, por enfermeiros de forma técnica, e isso visa justamente uma questão de justiça, uma questão de equidade, e aquele que vai ser atendido primeiro é aquele com a maior necessidade. Nós temos também hoje, né, os sistemas de regulação que estão ampliando, né, bastante nos serviços de saúde para proporcionar esse cenário, né, de justiça às pessoas que buscam esses serviços de saúde. Excelente. Queria que você deixasse agora a mensagem final para a nossa audiência. Aquilo que o conselho possa contribuir com a sociedade, né? E os profissionais da enfermagem também. Acho que é importante a gente deixar aqui uma mensagem final para toda a nossa audiência. Então, essa mensagem aí que o Conselho Regional de Enfermagem, né, deixa aí para toda a sociedade, falar especificamente aqui, a nossa sociedade tocantinense, é que nós somos uma instituição pública, né, e que zelamos pela coisa pública, e enquanto Conselho Regional de Enfermagem, iremos sim fiscalizar todos os serviços de saúde do estado do Tocantins, visando segurança aos pacientes e às pessoas. Então, quando detectamos um déficit de profissionais de enfermagem, notificamos o serviço de saúde. Inclusive, nós temos um grande parceiro, o Ministério Público. O Ministério Público é um grande parceiro nessas nossas ações, que tem acolhido, né, esses nossos relatórios, entrado com ações, e estamos solucionando uma série de situações. Até como exemplo, através de uma ação de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, nós modificamos a realidade de uma UTI aqui na capital, que não prestava o serviço de forma adequada. Uma ação conjunta, Conselho Regional de Enfermagem, Ministério Público, né, conseguimos regularizar essa situação, e quem é o maior beneficiário disso? A sociedade. Os profissionais de enfermagem do estado do Tocantins também podem contar com o Corém Tocantins, que o Corém Tocantins estará vigilante nessas ações, nas ações de fiscalização, buscando ambientes de saúde, né, saudáveis aos profissionais. Estaremos lutando, sim, pela valorização da nossa profissão, estaremos lutando por um piso salarial digno, né, justo para os profissionais de enfermagem, e também para a sociedade. Aquele profissional de enfermagem que comete uma infração grave, esse profissional ele tem que ser penalizado. Essa é uma das funções do Conselho, de disciplinar, lógico, naturalmente, dando todas as garantias, né, constitucionais, como o contraditório e ampla defesa, mas aquele que comete crime tem que ser penalizado, e nesses casos específicos, o Conselho ele tem uma mão dura, ele atua, né, de forma severa, aplicando, né, uma pena justa àquele que comete, né, uma infração no exercício profissional, porque muitas vezes essa infração pode ocasionar na perda de uma vida humana. Então, a mensagem que a gente deixa aqui para todos é isso: é de um conselho forte, de um conselho atuante, e que vai realizar todas as suas funções institucionais, como fiscalizar e disciplinar, e além disso, nós estaremos lutando pela valorização dos profissionais de enfermagem e realizando diversas atividades, né, acessórias, como capacitações, treinamentos, visando, né, a valorização dos profissionais de enfermagem e, consequentemente, né, uma segurança maior aos pacientes, às pessoas que necessitam desses cuidados, né, desses serviços, desses profissionais que são relevantes aí para toda a sociedade. Sensacional. E é isso aí, pessoal. Esse é Adeilson Reis, nosso convidado de hoje, presidente do Corém Tocantins.
que trouxe inúmeras informações importantes sobre a atuação do Conselho, também sobre a carreira dos profissionais da área de enfermagem. E fiquei, inclusive, surpreso com algumas informações que ele trouxe aqui, principalmente dos recursos que você tem à disposição lá no COFEM, no Corém, né? Principalmente na área de didática, de você ter ferramentas para a sua melhoria profissional, né? Que eles têm lá à disposição, a fiscalização que é feita, as áreas, né? Mais de 60 áreas que tem à disposição de especialização para que você se forme e possa atuar numa área que mais você se identifica, né? O que facilita até no desempenho da sua carreira profissional. Então, o Esfera Podcast agradece a audiência de vocês. Não deixe de conhecer o trabalho lá do Corém, no site deles, lá no Instagram também, do Corém Tocantins, que vocês vão ter acesso a mais informações específicas sobre essa carreira da área de enfermagem. Nós agradecemos muito a presença de vocês aqui, ter aceitado o nosso convite para vir ao nosso podcast falar sobre a atuação profissional. E você que assistiu até agora, se inscreva no Esfera Podcast também, deixe seu comentário, é muito importante para nós saber a sua opinião, porque estamos aqui sempre trazendo as melhores informações de forma realista para você, com essas informações úteis para que você possa decidir melhor sobre a sua carreira ou sobre em qual área você deva empreender, ou apenas se você tiver curiosidade de conhecer alguma dessas áreas também, tem informações mais precisas, relevantes e úteis para você. Inclusive, gostaríamos de pedir que você vá até o Instagram também e siga o nosso perfil @Esfera Podcast, deixe também seu like, seu comentário. E fica nosso agradecimento mais uma vez aqui do estúdio do Esfera Podcast para você, Adeilson. Fica aberto o espaço também para os profissionais da enfermagem que quiserem vir aqui falar da sua carreira, da sua trajetória, contar alguma história legal para que as pessoas possam se formar e de forma realista, né? Muitas vezes as pessoas vendem muita ilusão na internet e é isso que nós estamos aqui nos propondo a combater, né? Falar da verdade, da realidade, para que a pessoa sinta cada vez mais segurança para decidir escolher uma profissão. E eu creio que o Conselho ele faz um trabalho sensacional nesse sentido e mais uma vez agradeço ao Conselho e a você por ter aceitado o nosso convite. Nós agradecemos, Silvio, agradecemos ao Silvio, agradecemos aí ao Esfera Podcast, né, pelo convite. Esperamos voltar, sim. Inclusive, somos 60, mais de 60 áreas de especialização, um campo vasto. Muito E assunto, né? convidaremos aí muitos colegas, né, profissionais aí de referência para estar retornando aqui ao Esfera Podcast. Inclusive, sugiro aqui a criação de um quadro relacionado à enfermagem e nos colocamos à disposição para estar ajudando nesse sentido. E vamos desenvolver isso aí. E é isso aí, pessoal. Esse é o Esfera Podcast. Agradecemos muito a sua audiência. Espero que tenham gostado desse episódio e fiquem com Deus.